A gente parou onde está amarelinho aqui. Ops. Vamos lá, então. Hum, Nesta atividade de raio se encontrará o verdadeiro significado da lei do renascimento, o qual está por trás do processo de encarnação e reencarnação. Não posso estender-me mais sobre ele, exceto para indicar que as ideias dos homens e ensinamentos sobre a reencarnação ainda são infantis e inexatos. Não, são necessários muitos reajustes e reordenamentos de ideias antes de se poder obter a verdadeira compreensão desta lei cíclica fundamental. Por conseguinte, a aparição cíclica governa tanto os raios como os reinos da natureza e as formas nele contidas. Determina a atividade do próprio Deus. As raças encarnam, desaparecem e reencarnam, e o mesmo o faz as vidas nas formas. A reencarnação ou atividade cíclica reside por trás de todas as atividades e aparências fenomênicas. Acho que desculpa, Cris, acho que esse é um ponto importante para a gente lembrar, né? Então, o tibetano chama atenção aqui sobre como a gente ainda tem uma interpretação inexata e infantil sobre a reencarnação, sobre essa lei do renascimento, né? Mas é importante a gente tentar, então, aprofundar um pouquinho mais para que tenha um pouco mais de exatidão, para que não seja tão infantil a nossa compreensão, né? Mas ele chama muito a atenção para a gente lembrar sobre esses ciclos. A gente também na terça-feira tem estudado sobre os ciclos de morte e vida. Aqui também está falando sobre a manifestação dos raios, né? Como encarnam, desaparecem, reencarnam, e isso para todas as vidas. E aí ele chama a atenção que tudo que existe nesse mundo fenomênico tem, como a gente também viu na terça-feira, um momento de expressão, de solidificação e depois de crise e dissolução. Então é importante a gente pensar nisso, tanto para a gente encarar a nossa forma de vida externa, quanto também para a gente compreender um pouco melhor quais são esses ciclos que condicionam a manifestação material. Porque quanto mais a gente tiver alinhado com esses ciclos, mais consciente e mais, no fim das contas, vivo a gente vai estar, né, relacionado com toda essa vida que existe, se manifesta, se recolhe, mas que é o que faz esse pulsar divino, como ele vai falar aqui. É um aspecto da vida pulsante da divindade, a exalação e a inalação do processo de existência e da manifestação divina. É o que reside por trás da ciência da afinidade química, da relação entre os pares de opostos e do matrimônio, seja entre homens e mulheres ou entre a alma e a sua expressão, a personalidade. Então, aqui de Consti- novo, só, desculpa, Cris, só também para a gente chamar a atenção que tudo, né, a maneira como a gente se relaciona, a atração, ele chama aqui, né, de afinidade química, a atração entre os pares de opostos, aí tanto num casal quanto na alma e sua expressão, que é a personalidade. O que que condiciona, né, essa própria respiração divina, como ele fala aqui, né, a exalação e a inalação do processo de existência e manifestação divina. É essa atividade cíclica, né? É essa reencarnação, essa lei do renascimento. É por conta disso, né, de encarnar algo, de ter algum propósito, né? No fim das contas, me parece que o tibetano quer dizer aqui que por trás de qualquer união que seja, existe um propósito. E quanto mais então a gente tiver conectado com esse propósito, com o que está
vindo à tona nesse sentido que é o propósito, né? O que precisa se manifestar é que então a gente vai entender melhor essa atração aqui, né? Como ele vai falar também um pouquinho depois. Constitui a causa da relação sexual do mundo, que atua sobre a grande lei da atração e repulsão. Talvez, à medida que se considere o trabalho que realiza um reino com o outro e a relação entre os grupos de vidas positivas e negativas, como o quarto reino com o terceiro, seria adequado ocuparmos-nos brevemente do tema referente ao sexo, que deverá ser profunda e inteligentemente tratado e sabiamente compreendido pela influência que exerce o entrante sétimo raio. Então, olha só que interessante, né? A gente vai falar um pouquinho aqui, ele chama de grupos de vidas positivas e negativas, é no sentido de polaridade. Então, o reino humano exercendo uma polaridade positiva, e o reino animal, aqui o terceiro reino, tendo essa polaridade negativa, ou seja, que responde aos estímulos nossos, seres humanos. E aí, então, ele fala que o tema do sexo cada vez vai ser melhor tratado, compreendido, discutido à medida que entra o sétimo raio. E a gente vem percebendo isso, o quanto antes o sexo era um tabu, em alguma medida ainda é, mas o quanto já tem se falado mais, inclusive nas grandes mídias, talvez ainda não com tanta clareza, talvez num movimento ainda de busca do equilíbrio dessa energia, mas com certeza toda essa repressão que existiu ao longo, principalmente desses 2.000 anos da Era de Peixes, por conta da própria característica do raio, do próprio desenvolvimento da humanidade, é importante que a gente vá trazendo luz também e entendendo o sexo como uma relação, como algo que tem em si um fim que é uma expressão de vida, né? Tenho muito pouco a acrescentar a este ensinamento sobre o reino animal e os raios, porque, como já disse, de nada serviria. A tarefa do homem é ressuscitar os mortos para a vida, expressar a fraternidade no plano físico e transmitir a divina energia a um expectante mundo de formas, à medida que os raios desempenham a sua parte com a humanidade e levam o homem à manifestação, tal como é, em essência e em realidade. Continuará constante e inevitavelmente seu trabalho com o reino animal e com os outros reinos. Então, aqui, Mas, Cris, desculpa só te cortar, só para a gente entender. Então, o tibetano falou: ó, eu não vou mais poder falar muito sobre o que vocês vão fazer em relação ao reino animal, né? E os raios, ele já deu algumas informações para a gente, mas o que que é importante a gente pensar? Que à medida em que a gente for desenvolvendo como consciência, a gente vai manifestando relações mais corretas uns com os outros, entre a nossa alma e a nossa personalidade, e, consequentemente, com os outros reinos. Então, ele está dizendo, ó, inevitavelmente, seu trabalho com o reino animal e os outros reinos vai continuar constante. Então, é como se ele dissesse assim para a gente, ó, foca agora na conexão com seu eu superior, no desenvolvimento da sua consciência, exercendo corretas relações humanas, e aí isso é uma consequência que vai naturalmente acontecer, se expressar à medida em que esse trabalho for sendo feito. quase sem saber por quê nem como, a humanidade desempenhará a sua parte no trabalho de construção. O trabalho criador prosseguirá e o plano se materializará. O trabalho do homem para o reino animal consiste em estimular o instinto até que seja possível a individualização. Seu trabalho para o reino vegetal
reside em fomentar a faculdade de produzir perfume e adaptar a vida vegetal às afinidades de utilizações do homem e dos animais. A tarefa do homem no reino mineral encontra-se em trabalhar com a alquimia e a magia. Este processo de transmutação e a conseguinte revelação não posso elucidar aqui. Então, aqui é importante a gente, é como se ele fizesse uma síntese do que a gente estudou anteriormente nesse capítulo. Então, com o reino animal, o que que a gente deve fazer? Estimular o instinto. Como é que a gente faz isso? Ele falou bastante de treinamento mental com os animais, né? De estar perto, ele falou bastante da importância do afeto para com esse reino, da conexão entre o indivíduo, né? O cuidador ou o tutor, como é o termo mais usado hoje em dia, para com esses animais. Então, é, é mais ou menos por aí com o reino animal. Com o reino vegetal, olha que bonito. Até mandei no grupo hoje. Fomentar a faculdade de produzir perfume. Que aí eu lembrei, né, do como a gente trabalha com os óleos essenciais, que é o perfume da planta, é a sua verdadeira essência, a sua composição química. Então eu acho que a gente também, em alguma medida, está fazendo isso, né? E é adaptar a vida vegetal às infinidades de utilizações para o homem e para os animais. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com terapia floral, é uma utilização diferente. Quando a gente trabalha com fitoterapia, é uma utilização diferente. Quando a gente trabalha com a beleza, né, produção de jardins, o paisagismo, que tem sido cada vez mais trabalhado nas próprias residências, isso vai também trazendo uma inspiração. Enfim, eu me parece que essa relação com o reino vegetal já tem um bom andamento, assim, né? E com o reino animal, perdão, mineral, ele fala aqui da alquimia e magia. Então é uma transmutação, é transformar, né? Mudar a forma, que é o transmutar. Me parece que tem muito a ver com um trabalho de energia atômica, mas ele diz aqui, não posso revelar aqui, não posso elucidar aqui, mas fica também para a gente essa pista, né? Do quanto a gente pode também contribuir com isso. Tudo bem até aqui? Bem, sim. Posso continuar? Pode sim, claro. O problema do sexo. Já indiquei que o sétimo raio entrante atua através do centro sacro planetário e, em seguida, através do centro sacro de cada um dos seres humanos. Acho Por que essa essa. razão, Desculpa só, Cris. É que essa é uma informação que é importante para a gente, né? Porque ele diz aqui, né? O sétimo raio atua através do centro sacro planetário e o centro sacro de cada ser humano. Uma vez que a gente está entrando numa era aquariana, onde cada vez mais o sétimo raio está em manifestação, a gente percebe que vai ter, tanto no chakra cardíaco do planeta, quanto no chakra, perdão, no chakra sacro de cada um de nós, um estímulo. Então, isso é importante a gente lembrar, né? E já perceber como é que vai ser esse estímulo, porque a própria energia entrante do sétimo raio vai promover esse estímulo no chakra sacro de cada um de nós. Naturalmente, me parece que é por conta até do que a gente vem estudando do processo iniciático, né? A primeira iniciação constitui a passagem consciente da energia do chakra sacro, de energia criativa, só que sexual, para uma energia no chakra laríngeo, de criação de formas pensamento, de criatividade mental, de desenvolvimento da mente. Então, me parece que
nessa energia do sétimo raio, a gente vai ter esse estímulo para essa finalidade. Mas é importante que a gente perceba que esse estímulo vai acontecer, então a gente possa conseguir lidar com essa energia de uma maneira cada vez mais consciente, que a gente possa realmente utilizar esse estímulo da energia aquariana, da energia de sétimo raio, para que a gente possa contribuir com esse desenvolvimento planetário e com o desenvolvimento da consciência em cada um de nós. Então, desculpa te interromper, mas só para a gente ficar atento, né? E observar também um movimento na sociedade, para que a gente não tenha crítica, para que a gente não tenha espanto e que a gente perceba como a irradiação de um determinado raio pode promover determinados estímulos e a gente está atento a isso para lidar da melhor forma possível. Paulinho, Oi. o sacro, o centro sacro que ele está dizendo é o primeiro, o básico ou o Não, umbilical? o segundo, que a gente O chama de segundo, umbilical. Isso. por isso que eu perguntei, é o É, sacro, então ele chama de umbilical. isso. No caso, ele está se referindo ao segundo, né? Isso. É, porque Tá. ele chama, o esoterismo chama o chakra o primeiro chakra de chakra da base da coluna. Então sempre vai ter o primeiro chakra é sempre o da base da coluna, ele é chamado da base da coluna. E aí o chakra mais de ligação sexual é o segundo chakra, que tem a ver com relação mesmo. Que ele chama de sacro. Isso, Tá, obrigada. imagina. Bom, por esta razão, podemos antecipar o desenvolvimento dessa função humana que denominamos a função sexual. Oportunamente, na atitude do homem, veremos as mudanças resultantes a respeito deste problema tão difícil. Ao referir-me a este tema e ao delinear o que é possível dizer na atualidade, tentarei expô-lo na forma mais simples e expressar meus pensamentos de modo que surja algo construtivo e emita uma nota que seja ouvida com claridade no meio do confronto atual de sons discordantes, pontos de vistas antagônicos e diversidade de ideias. Então, Evidentemente, acho que aqui a gente tá. pode pensar, então, que o tibetano está dizendo, ó, eu vou dizer o que é possível, eu vou tentar trazer luz sobre esse tema, né? Que é um tema sensível, é um tema difícil, ele chama aqui, né? Ele usa essa palavra, difícil. É importante a gente pensar, né? Em qualquer mestre de sabedoria, quando eles usam determinadas palavras, é importante a gente ficar atento, porque são palavras que foram escolhidas não como a gente escreve, mas com o sentido que elas têm mesmo. Então ele chama atenção, ó, é um problema difícil, eu vou falar o que é possível, vou tentar colocar de forma simples e de modo que esse meu pensamento possa inspirar em vocês uma nota que seja ouvida com claridade. Então, trazendo lucidez no meio desse tema que é tão que tem tantos pontos de vista antagônicos e que tem uma diversidade grande de ideias. Então, percebe, ele não está dizendo, ó, o que eu estou falando é um dogma, ou o que eu estou falando é a única certeza. Ele está dizendo, olha, eu vou tentar ser simples, objetivo, vou tentar trazer luz para esse tema, e aí vamos ver como é que vocês recebem isso, né? Evidentemente, resulta difícil encarar o tema. Mas por que tão difícil? Em última análise, vemos que a dificuldade reside nos preconceitos que existem na mente dos homens e na certeza interior
de que seu ponto de vista particular é logicamente o correto, porque vivem e atuam de acordo com o mesmo, o que lhes basta. Isso se baseia no fato de que o sexo é um dos impulsos primitivos fundamentais, um dos instintos substanciais e é, portanto, o fator dominante da parte animal da natureza do homem e também a excessiva intimidade do tema, uma intimidade transmutada em um segredo indecente durante os períodos em que a raça sucumbiu a um excessivo puritanismo e prostituiu uma função natural e a converteu num mistério lascivo. Então, acho que aqui é importante a gente dar uma paradinha. Olha que importante, né? Então, o tibetano fala, por que que é difícil, né? Não era para ser, mas por que que é? Primeiro, nos preconceitos que a gente tem. Então, e na certeza de que o nosso ponto de vista é o correto. Então, percebe que o tibetano já convida a gente, ó, eu vou falar nesse tema, então eu já gostaria que vocês já fossem se desprendendo dos preconceitos que vocês têm, ou seja, de conceitos criados sobre o tema e que vocês se permitam ouvir de uma maneira diferente. Então, o tibetano nos convida aqui, antes da gente entrar nesse assunto do sexo, para a gente. Será que tem outras possibilidades além de como eu enxergo? Né? Quais são os preconceitos que eu carrego em relação ao tema do sexo? E aí ele fala aqui o que é natural, né? Se a gente for pegar o ciclo dos raios, lembra que nós falávamos, nós viemos e estamos ainda numa era de 2.000 anos de energia de sexto raio, de energia pisciana, de uma energia que leva para copiarmos a vida do Cristo, uma vida pura, uma vida casta, né? A gente foi dominado pela Igreja Católica no ponto de vista religioso ou devocional nesses 2.000 anos, principalmente nós aqui no Ocidente. No Ocidente. Então, o que que a Igreja Católica faz? Né? Os seus sacerdotes têm voto de castidade. Então, como o tibetano chama aqui, né? É, essa influência que tem a ver com purificação, que é positiva na sua essência, mas também pode ser negativa à medida que permeia a consciência humana, trouxe um excessivo puritanismo. E ele usa, olha que termo forte, ele usa prostituiu, ou seja, utilizou de uma forma negativa uma função que é natural. E aí converteu-a num mistério lascivo. Então é um tabu, é algo que não se fala, é algo que não é correto. Então, para, né? Vamos nos livrar desse excessivo puritanismo, vamos compreender que o sexo é uma função natural, vamos encará-lo desta forma, e aí então, baseado nisso, vamos tentar é, refletir sobre o que o tibetano fala. Pode ser que faça sentido para a gente, e pode ser que não, mas é importante a gente manter essa atitude do cientista, né? A mente aberta a hipóteses. E aí a gente percebe como é que vai ser aí para cada um de nós. Este, este não é, Deve ser esta, esta intimidade relacionada com o tema do sexo foi a causa de o considerá-lo como algo que não deve mencionar-se, é um tópico que as pessoas decentes não devem tratar, ao invés de ser considerada como um processo tão instintivo e natural, tão instintivo e natural como beber e comer. No entanto, esta função não foi levada ao ritmo da vida diária, nem considerada como algo que deve seguir-se e satisfazer quando surge a necessidade e a demanda razoável. Aqui reside a grande diferença e fornece uma chave ao problema. Então, olha só que importante, né? Então, o tibetano já vai dando uma pista aqui pra gente, ó. A gente tem que falar sobre isso, né? Então, devemos, ó, o preconceito, né? Algo que não se deve mencionar,
para as pessoas chamadas decentes. Então, deixa esse preconceito de lado e encara. É um processo instintivo e natural, assim como beber e comer. Então, é uma função diária e deve ser considerada como algo que deve satisfazer-se quando surge a necessidade. Então, percebe que ele trata aqui com naturalidade, então não vai nem suprimir ou reprimir e também não vai estimular, né? Então, é algo natural. Então, já é uma pista aqui que o tibetano dá para a gente sobre como a gente pode contribuir também, né? Vamos lembrar sempre que o objetivo do nosso trabalho é a criação de formas de pensamento. Então, quando a gente está estudando esse texto, a gente está individualmente, é claro, refletindo, mas a gente está também, como grupo, fazendo essa ideia circular dentro da psicosfera humana, trazendo aí talvez um pouco de lucidez para esse tema que mata tanta gente no mundo, né, por violência, por preconceito, por promiscuidade, por doença, por relações profissionais. Então, é um tema que é importante a gente, como servidor, trazer luz. Mais uma vez, a dificuldade pode estar, talvez, no muito diferentes conceitos que os homens têm sobre o assunto, que vão desde a promiscuidade irregular à monogamia, dando por resultado a cruel imposição, a restrição às mulheres e libertinagem desenfreada dos homens. À margem dessa dificuldade e como resultado de tais atitudes errôneas a respeito do legal e do ilegal, da libertinagem e das restrições, houve surtos de infecção, se assim posso chamá-los, em nossa civilização. Espera um pouquinho só, Da... Cris. Então, olha que importante, né? A gente vem estudando na terça-feira que as doenças sexualmente transmissíveis têm a sua origem lá na Lemúria, né? Assim como as doenças respiratórias têm a origem na raça Atlante e o câncer principalmente na raça ariana. E aí ele fala, então já tinha essa origem, já tinha essa semente aí dessa experiência, até por controle, e aí então a gente percebe, ó, na nossa sociedade atual, restrição às mulheres, libertinagem dos homens, o que é legal, o que é ilegal, o que é libertino, o que é restrito, isso tudo mostra que tem muito desequilíbrio ainda. Então, os próprios surtos de infecção aqui são consequências dessa causa, ou seja, desse comportamento ainda rudimentar da nossa sociedade sobre o que é o sexo. Então, como a gente não entende ainda direito essa energia, ela se manifesta de uma maneira que não é saudável. E aí, o que que acontece? A própria consequência desse processo de reorganização vem através da doença. Então é importante a gente também ter esse olhar, né, de causa e efeito. Daí a frouxidão moral fundada na incerteza, nos distritos de casas de tolerância, lamentável contemporização das tendências viciosas e desejos insatisfeitos, divórcios nos tribunais que devastam a vida da família e, com o tempo, prejudicam a vida nacional, da qual cada família deveria ser uma parte saudável, e o constante aumento das enfermidades como resultado da promiscuidade prevalente e das numerosas relações ilícitas. Então aqui, Também, olha só, desculpa só, Cris. Então ele fala de uma frouxidão moral também, então falta aí um desenvolvimento moral. E aí ele fala, né, tendências viciosas, desejos insatisfeitos, né, divórcios nos tribunais. Então ele vai falando dessa promiscuidade, relações ilícitas. Então, como isso vai prejudicando as relações familiares. Então, não é que o tibetano está sendo aqui, tendo um olhar mais é, preconceituoso ou
a favor da família. Não é isso, né? Ele está falando que como tudo isso faz com que a gente vá trazendo doença para a nossa sociedade. Não só a doença física, mas também as doenças emocionais, o sofrimento, né? Então, a importância de olhar mesmo para esse tema e trazer luz para ele, porque os danos são grandes. Também existe um fator psicológico de real importância. Este fato é a atitude militante expressa por muitos grupos que pretendem impor a seus semelhantes suas próprias ideias e peculiar solução do problema. Então também a gente Por- prestar atenção, né, nisso, né? Será que a gente também não está sendo assim? Será que a gente também não quer impor ao outro o que a gente pensa? Será que também não é importante a gente deixar o outro, né, trazer, conversar sobre, mas não de uma forma que a gente queira impor a nossa opinião? Por trás dos resultados dos conceitos equivocados, largo tempo passado durante épocas sobre as mentiras a respeito da função sexual, residem dois males principais, ou melhor, dois efeitos da ação do homem, mental e física, que são de importância extrema. Antes de tudo, temos que desenvolver em sua consciência dos complexos, psicoses, desregramentos e inibições psicológicas que têm prejudicado seriamente a saúde e a tranquilidade de centenas e milhares de pessoas. Então olha só como é importante a gente trazer luz para esse tema, né? Olha quanta coisa está envolvida e como é importante então a gente ter uma opinião e entender com equilíbrio, né, o tema do sexo e das relações. Também está ameaçada a própria vida da humanidade, personificada na família e na vida familiar. Por um lado, temos a promiscuidade e excessiva indulgência nas relações sexuais, que dá como resultado, como sempre, uma excessiva população e superprodução de seres humanos. Por outro lado, uma forçada esterilidade que, ainda que seja o menor dos males, com o tempo é perigosa. A esterilidade aumenta rapidamente e leva finalmente a condições físicas indesejáveis. No entanto, nesta época, é o menor dos dois males. Dois pontos podem incidentalmente observar-se aqui. O primeiro desses males, e como resultado da superprodução, tem provocado uma situação econômica drástica e grave que ameaça a paz e a estabilidade do próprio mundo. Devido ao segundo, teremos o desaparecimento gradual da humanidade, se a obrigatoriedade da esterilidade tornar-se uma prática universal. Isso conduziria ao consequente domínio do reino animal, a um enorme aumento na vida animal e a um período de retrocesso, não de progresso. Então, o tibetano chama atenção aqui de novo para o equilíbrio, né? Para a gente não, para a gente olhar o tema também que não é o ideal, uma reprodução, né? Família sem nenhuma condição financeira, emocional, de estudo e instrução, terem diversos filhos, isso mudou muito na nossa sociedade, né? Mas era uma realidade talvez do tempo que esse livro foi escrito, né? A gente via os antigos com inúmeros filhos. Hoje em dia é incomum, né? Termos famílias com tantas crianças. Mas ao mesmo tempo também ele chama atenção para o cuidado de promover, por exemplo, alguns países asiáticos que tinham políticas de esterilização, políticas de quase como uma castração, né? Então também a importância de não nem num extremo e nem no outro que a gente vai resolver o problema. Então me parece que o tibetano está trazendo essas informações para a gente pensar, ó, nunca é uma visão extremista que vai fazer o problema ser tratado.
Ó, Paulo, Oi. é, oi, e poderia ser alguma coisa também relacionada com o pós-guerra, é, o aumento da natalidade e depois, com o passar dos anos, essa diminuição ou não? Tati, eu acho que sim, eu acho foi muito bem observada a sua pergunta. Eu acho que tem a ver sim, eu acho que o próprio movimento da guerra, das duas guerras, né, houve uma diminuição muito grande da população, muita gente morreu. Então é um próprio movimento da humanidade, essa reprodução, né? Então eu acho que é interessante a gente pensar nisso e ao mesmo tempo também a gente pensar que era um pouco costume, né? A minha avó teve 12 irmãos, eles eram 13. E assim, não teve mais porque meu bisavô faleceu super com 40 anos. Senão teriam tido mais filhos, né? Então, era um hábito também, né? Por conta da própria mão de obra agrária. Mas me parece que o que o tibetano está falando aqui, eu acho que ele vai falar um pouquinho melhor mais para frente, é que assim, é importante que o casal, quando pense em ter um filho, que esteja atento, que é um novo ser que está sendo gerado, que tem necessidades físicas, que tem necessidades emocionais, que precisa de um preparo cognitivo, intelectual e principalmente, né, é uma nova alma que está vindo para o planeta. Então, isso tudo tem que ser muito bem cuidado para que essa alma possa ter condições de se expressar. Porque senão vem numa natureza que, num lar com problemas, com dificuldades, que não foi estruturado, e aí você começa a trazer um monte dessas almas que de repente poderiam ter um desenvolvimento melhor e não conseguem por conta das condições. Aí a gente tem muito costume de falar, ah, mas é o karma dessa pessoa, né? Também é. Então, uma coisa não exclui a outra, mas ao mesmo tempo é responsabilidade do casal, né, que está ali gerando aqueles seres que provenham o ambiente para o desenvolvimento daquela alma. Então, não é só, né? Ah, onde come um, come dois, né? Onde come dois, come três. Que a gente ouve muito falar isso. A gente acaba não se responsabilizando. É importante a gente pensar cada ser humano a partir do nível da alma. Como é que aquela alma vai encontrar condições para o seu desenvolvimento? Porque senão também fica muito fácil, né? A gente não se responsabiliza e é a vontade de Deus, é assim mesmo, é, tinha que ser assim, é a condição. Não é, né? É também, mas não é só isso. Então é importante, ele vai chamando atenção para a gente, de novo, para a gente chegar num ponto aí no meio do caminho. É uma mudança cultural também, né? Sim, sim. E é importante a gente pensar, né? O que que é cultura? Quando a gente pensar, vamos numa fazenda que tem cultura de feijão e soja. Cultura é algo que a gente cultiva. Então, quando a gente pensa em produzir uma nova cultura espiritual, é esse nosso objetivo, né? A gente falar desses valores, é a gente cultivar essas ideias para que um dia elas possam fazer parte dessa nossa sociedade. Paulinho, Oi, querido. a respeito do sexo descontrolado e do descontrole de nascimentos, digamos assim, Aham. na Ásia, né, tinha aquele controle, né, só podia ter um filho, não poderia ter filho por um tempo e etc. E, e nos casos que a gente vê que atualmente está tendo muitas mulheres com câncer de útero, problema no útero, ou seja, não podendo ter filhos. Uhum. Tem alguma intervenção de um plano superior? Ou é Olha, simplesmente um fato da promiscuidade? eu acho, Minas, mas é minha opinião pessoal, eu acho que tá tudo relacionado. Eu não consigo precisar o que é uma causa e o que é efeito.
Mas o que me parece é que cada vez mais esse tema precisa ser falado, ser visto, ser revisto, ser compreendido. Então, me parece que todos esses efeitos são formas que a própria espiritualidade está fazendo com que a gente traga esse tema à consciência, com que a gente fale sobre isso, com que a gente procure alternativas. Sabe isso que a gente está fazendo aqui? Me parece que é cada vez mais urgente. Entendi. Mas é como eu vejo, tá? Sim, faz total sentido. É. Por isso que eu vejo desse trabalho do Círculo de Mulheres com mais e mais importância. Tem hora que eu até achava, assim, mas é só um grupo, não sei o que. Não, não. A gente tem que trazer essas curas. É muita realmente, a gente já percebeu, nossa, é um aumento, é muita gente jovem, sabe? Com esse problema de câncer, que a gente via antigamente só, né? E eu acho que é uma cura também. E esses trabalhos de círculos que a gente só encontra mulheres, por que que não entra homem? Primeiro a gente tem que trabalhar as mulheres. Se elas, se, elas, né? Eu, né? Se nós ainda temos um tabu de falar isso entre nós, que dirá colocar um homem no meio? Não, não. Então, hoje eu entendo até melhor, e agora estudando isso daqui hoje, me veio bem claramente que importância tem esse trabalho. E eu acho que talvez eu ainda não tinha sentido assim, talvez até a dimensão dele. E é muito legal saber assim que até eu estou fazendo parte disso e saber que eu posso estar contribuindo com alguma coisa. Porque é complicado, é muito tabu dentro das Uhum. próprias famílias, é de geração em geração. Então não tem como dizer, é culpa minha mãe. Não, tá aqui. Esse livro foi escrito em bem antigo, né? Então Mil você vê novecentos e que esse quarenta. problema e parece super atual, É. sabe? Super atual. Então, e tá bom, e ainda ninguém fala. Sim, a gente percebe um movimento maior que você está falando, mas ainda é uma casca que tem que ser tirada de pouquinho em pouquinho. Que dá para perceber, sabe? Dá para perceber. Porque a gente oscila entre o pomíscuo e o todo regradinho, Uhum. todo certinho. Não tem esse meio termo. Então, fazer esse trabalho com mulheres, ir lapidando aos poucos, e começando, e indo, e descascando, até que um dia a gente vai conseguir uma sociedade equilibrada, que hoje não dá. Minas, não dá para você entrar no círculo de mulheres ainda, tá bom? Essa é para você. Uhum. Uhum. Não, É não é que ele só é para mim, é curioso. para toda a comunidade masculina do Gael. É que o Não é só Minas para mim, quer não. participar. É que o O Minas quer. Minas, quem sabe você não faz um grupo de É, masculinidade não, mas positiva. aí vai ser polaridade. Não, 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 Minas, tá precisando. Não é só a mulher que precisa curar isso. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá escrito. Foi o mestre que disse, nem fui eu. Mas o próprio Muito. movimento das constelações também é um movimento de harmonização, né? Disso tudo, de falar das relações, do que é polaridade ou não. Sim, Muito interessante. Todo o movimento da psicologia, né, desde o Freud, né, da psicanálise, nas repressões, depois o Adler falando dos complexos aqui, de como eles geram doenças, outras vertentes que a gente também vem estudando, já levando para um outro olhar, mas sem deixar de tratar aqui. É muito interessante a gente observar que tem um movimento, né? Talvez não chegue tem ainda movimento. para as massas, mas tem um movimento. E muito positivo. Posso continuar? Pode. Ao tratar deste tema, tenho que generalizar e, logicamente, haverão muitas exceções às regras formuladas e às classificações sugeridas. Estou tratando o tema em sua totalidade e meu tópico, portanto, refere-se à ameaça da atual atitude,
da necessidade de uma maior compreensão e da importância de reordenar as ideias dos homens a respeito desse assunto vital. A atitude que adota o selvagem ignorante para a vida sexual e a do iniciado, mentalmente polarizado e espiritualmente orientado neste tema, serão tão distintas que superficialmente não haverá ponto algum de semelhança. No entanto, ambas as atitudes fundamentalmente são muito semelhantes e estão mais próximas da realidade que a do homem comum de hoje. Um está controlado pelo ritmo de sua natureza animal e desconhece como o animal selvagem o mal e a vil promiscuidade do homem civilizado. O outro vive uma vida controlada, governada pelo poder da mente e animado pelo desejo de fazer o bem à humanidade. Entre os dois extremos existem os diversos pontos de vista, um sem fim de ideias distintas, os inumeráveis costumes e a diversidade das relações, legítimas e ilegítimas, os incontáveis reações animais e psicológicas, as diversas cerimônias nupciais e a grande variedade de perversões no processo natural que caracteriza o homem moderno em todas as partes do mundo. Estas, por sua vez, variam nas diferentes civilizações e sob a influência das distintas condições climáticas. Portanto, se evidencia, não é assim? Que não faz parte do meu serviço dar aos leitores deste livro uma detalhada análise dos costumes matrimoniais das épocas passadas e presentes. Meu trabalho não consiste em detalhar os erros, as más consequências, os vários tipos de perversão e as sádicas crueldades que surgiram pelo abuso que o homem fez do processo natural e da sua companheira, nem elucidar sua estúpida e errônea interpretação da lei da atração e repulsão. Não teria valor algum expor uma breve elucidação deste assunto tão vasto, qualquer que seja a teoria que os homens têm formulado na busca de soluções, cujo nome é legião. Todas contêm uma medida de verdade. A maioria expressa a profunda ignorância do homem e pode ser estudados em qualquer momento pelo estudante que dispõe de tempo para ler, inteligência para ver claramente e sem preconceito, e dinheiro para comprar a literatura necessária. Não posso nem desejo tratar do aspecto médico e fisiológico do vício, seja o vício da promiscuidade ou do casamento infeliz. Na atualidade, o melhor serviço que posso prestar-lhes é indicar as leis que devem reger as vidas dos homens, especialmente no que concerne ao sexo, e indicar, até onde eu posso e me atrevo, por que e como se produziram as peculiares e singulares condições de hoje. Talvez possa dar certas sugestões que, devidamente consideradas, ajudarão a limpar a mente estes pontos de vista falsos e ilusórios que impedem que o homem veja realmente o que pode ajudá-lo a descobrir o fio de luz dourada que o seu devido tempo o conduzirá à sua solução. Então, acho que aqui, ó, o tibetano tá falando, ó, eu não vou falar dos costumes, não é uma aula de antropologia, então eu não vou falar dos costumes matrimoniais das antigas civilizações ou do que acontece agora. Também não vou falar do que está errado. É, a ideia é outra, né? É realmente trazer luz ao tema e trazer uma nova possibilidade aí para gente. Eu deixei correr um pouco mais essa leitura só porque é, o que ele está falando aqui não é de grande reflexão, é mais elucidativo. Acho que vale a pena a gente ler então mais esse parágrafo e aí a gente deixa para continuar na semana que vem. Uma coisa direi, por penosa que pareça, e
é que não há solução imediata para o problema sexual que nos confronta hoje. Durante épocas, os homens abusaram e empregaram incorretamente uma função outorgada por Deus. Prostituíram sua primogenitura e, por seu relaxamento, libertinagem e falta de controle, introduziram uma era de enfermidades, tanto mentais quanto físicas, atitudes incorretas e relações ilusórias, que requerem vários séculos para erradicar. Também tem trazido à existência, com demasiada rapidez, milhares de seres humanos que ainda não estavam preparados para a experiência dessa encarnação e necessitavam intervalos mais longos entre os nascimentos para assimilar certas experiências. As almas que não evoluíram, todavia, encarnam rapidamente. As mais evoluídas exigem períodos mais longos para colher os frutos da experiência. Estas almas são as que podem ser atraídas prematuramente à encarnação, porque estão mais acessíveis ao poder de atração magnético dos que vivem no plano físico. O processo está de acordo com a lei. As almas não evoluídas progridem sob a lei grupal, como fazem os animais, enquanto as que estão um pouco mais evoluídas são suscetíveis à atração das unidades humanos, e os que já evoluídos veem a encarnação de acordo com a lei do serviço, ou por deliberada eleição de suas almas conscientes. Então, aquilo que eu falava, né? Muitas vezes essas almas são atraídas. Então, claro, tem um karma que vai estar junto, né? Tudo isso que a gente já sabe. Mas tem um processo aí que às vezes aquele ser precisava de um tempo mais de evolução, de depuração da encarnação anterior, e às vezes por conta de uma relação kármica e por conta dessa atração do plano material, vem novamente a encarnação, de repente, sem estar pronto para fazê-lo. Acho que vale a pena só a gente ler esses 4 tópicos, e aí a gente começa no nosso próximo encontro a estudar o primeiro deles. Porque senão vai ficar também, a gente já está um pouco cansado, é um tema denso, vale a pena a gente fazer essa introdução hoje, e aí na próxima semana a gente começa a estudar o tema. Dividirei o que tenho a dizer em 4 partes, por uma questão de clareza e rápida referência. 1. Definições de sexo, virtude e vício. 2. Sexo na nova era. 3. Algumas sugestões para o momento atual. 4. Sexo e a vida do discipulado. Não me ocuparei da história ou dos detalhes da evolução racial, porque eles estão necessariamente relacionados com o problema sexual. Porém, as suas implicações são muito vastas para o meu atual propósito. Como eu disse antes, não trato dos aspectos fisiológicos do sexo, nem das enfermidades incidentais mediante o abuso da função, nem o tema da esterilidade, exceto no que cabe ao considerar o homem moderno. Tampouco posso referir-me a dissidências entre as distintas escolas de pensamento, porque não escrevo a partir de um ponto de vista específico, como a religião, a moral ou o partidarismo. O tópico é mais amplo e maior do que qualquer ponto de vista religioso e as afirmações morais das pequenas mentes. O que se considera moralidade em um país ou em uma relação específica, em outro pode ser totalmente oposto. O que se considera legal em uma parte do mundo é ilegal em outra, o que constitui um problema difícil sob alguma condição climática, apresenta um problema diferente em outras circunstâncias. A poligamia, a promiscuidade e a monogamia têm predominado e predominam ciclicamente em diferentes partes do mundo através dos tempos e estão hoje estabelecidas Perdão. simultaneamente na Terra.
Cada uma, por sua vez, foi ou é correta, legal e apropriada, ou ilegal, incorreta e inadequada. Cada uma dessas formas de interpretar a relação sexual tem sido objeto de ataque ou defesa, de horror virtuoso ou argumentos capciosos. Cada uma tem sido o costume e o correto método de acordo com a localidade, tradição, treinamento e atitude dos homens que a praticaram. Em alguns países, uma mulher pode ter muitos maridos, em outros, um marido está autorizado legalmente a ter 4 esposas, se o desejar, e no harém e da cabana de um chefe Hotentote prevalecem tais condições. No Ocidente, um homem tem legalmente uma esposa, porém, através da promiscuidade das chamadas aventuras românticas, tem realmente tantas como um chefe africano. E hoje em dia as mulheres são pouco melhor do que isso. Eu enumerei estas condições sem espírito de crítica, mas simplesmente como a declaração de fato, a fim de despertar a compreensão do leitor comum sobre uma condição mundial que provavelmente é muito diferente do que geralmente se supõe. Não escrevo para os especialistas, mas para o estudante médio inteligente que necessita de uma visão mundial das condições existentes. É divinamente verdade que a tendência dos pensamentos e desejos do homem se dirige para estabelecer a monogamia. Porém, todavia, isso não foi alcançado em forma universal. Se o encararmos esta questão com coragem e honestidade, chegaremos à conclusão de que, no transcurso das épocas, os homens nunca foram monogâmicos. As mulheres no passado o têm sido mais do que os homens, mas talvez não agora, porque o conhecimento moderno inculca Inculca. também, inculca também métodos modernos para se proteger contra o risco e as dores do parto. Até agora, a procriação tem sido considerada como obstáculo ou castigo das relações sexuais legais ou ilegais. Pensemos no horror que se depreende dessas palavras. Logicamente, sempre houve e haverá mulheres que praticam o antigo comércio da promiscuidade, porém aqui só me refiro às mulheres do lar. Podem crer. Acho que tá bom, né? A gente começa aqui na semana que vem, que eu acho que a gente vai. Deixa eu marcar aqui. Pronto, já salvei. Aí a gente já continua aqui na página 159, na nossa próxima reunião. Como é que vocês estão? Como é que ficou esse nosso estudo de hoje? O que está presente? Ah, bem interessante, né? Nós vamos ter que bastante coisa para ler, né? É, Para ouvir, entender e digerir tudo isso, né? sim. Eu vou subir daqui a pouco a gravação e eu mando o link no grupo, que talvez fosse bom depois também a gente ouvir de novo, com mais calma, o que que a gente leu aqui. Até ter outras referências, né? Que eu acho que pode ser bom. É, foi muito bom. É assunto para curar por uma encarnação ainda. Essa é a minha impressão que eu tenho. É, Mas já está em tempo da gente curar, começar pelo com menos. certeza. Começando por nós e os nossos próprios tabus. Com certeza.
Paulinho, Oi. na sua área da educação, como é que está esse tema aí? Olha, a gente tem falado cada vez mais, né? A gente faz reunião com as famílias, lá na escola para sobre curiosidades sexuais. A gente tenta colocar já com essa naturalidade, sabe? Aham, Sem preconceitos impostos, mas também a gente vive por um outro lado um movimento que também é provocado pelo sétimo raio, a gente percebe, né? É, muito dessa chamada liberdade sexual. E como também isso não é benéfico, né? Então, o que precisa realmente é encontrar aí um ponto de... Então, a gente tenta sempre levar as crianças para esse ponto da naturalidade. A gente teve problemas lá com alguns assistentes que tentaram colocar algumas ideias nos adolescentes, sabe? Até que a gente percebeu, e aí alguns adolescentes nossos ficaram bem, assim, perturbadinhos. Ainda bem que foram para o processo de terapia, e também com a nossa orientação, a gente foi conseguindo trazer de volta um equilíbrio, né, a um ponto central. Nenhum extremo é bom. A gente entende, de novo, né, que como muito tempo de repressão, a gente acaba indo para o lado oposto. Mas eu acho certo. que a gente está ainda nesse buscando equilíbrio enquanto sociedade, né? Paulinho, Oi. você acha que essa questão que a gente ouve falar muito, né, das pessoas estarem mudando de sexo, tá dentro aí desse escopo? Porque tem uma questão de identificação, mas também será que não tem alguma coisa a ver com essa questão de que a gente precisa curar algumas dessa parte? Ou não? Eu acho que é um tema complexo também, né? Que seria muito leviano eu falar qualquer tipo de comentário aqui nesse breve momento, Porque né? não tem a ver com o que foi falado, mas Eu acho que tem mas é o que eu também. acho que tem a ver. Tem, Eu acho que tem. tem a ver dentro do escopo, mas Eu que é acho que muito faz, amplo. eu acho que faz tudo parte desse nosso processo de equilibração. Então acho que precisa olhar para isso, porque nunca foi olhado, de novo, sempre com preconceito. Então é importante ter um olhar de inclusão, de perceber essa população, essa camada existente na sociedade, trazer para perto, incluir, respeitar, entender, mas também eu acho que tem uma cura aí que precisa ser feita na sociedade, que eu acho É, que vai olhar melhor para tudo isso, e vai poder a gente se curar mesmo enquanto sociedade, né? porque é um tema que na minha mente, pelo que eu estou pensando assim, né? É algo que vem assim, entre aspas, para chamar a atenção de uma população, para a gente acordar, para viver alguma coisa que está acontecendo, ou que está muito escondido, ou que está muito parado. Não sei, é o que eu penso, não sei, eu não estudei fundo, não estudo sociologia, nada, né? Mas, assim, é um comportamento, eu penso. Então, Sim, assim, pode ser mesmo de trazer à luz a sim, relação de inclusão. Não, isso nem é discutido, isso a gente tem que incluir, é ser humano, mas é uma questão, assim, de movimento. uhum. No movimento, parece que é um movimento de troca, não sei. Eu acho que tem a ver com esse chamado de atenção, cura, que a gente tem cura, talvez assim para uma sociedade mesmo, olhar aí, uma Eu cura, penso né? que sim. Também E é penso importante assim. falar, ver, mostrar, né, o que está presente, trazer luz mesmo, né? E aí então a gente vai promovendo essa cura mesmo. E a importância, né, dessa orientação, né, porque a gente sabe que a sexualidade, o sexo, ele é uma energia, né? Uhum. E como Freud colocou muito bem, e foi mal interpretado, porque Freud foi muito mal interpretado, né? Porque todo mundo Eu fala assim, acho. ah, Freud só fala em sexo. Não é isso. Ele quis dizer que a energia sexual mal canalizada leva o indivíduo a ter
problemas sérios, né, de Uhum, neurose e tantos outros mais. Então, é assim, eu acho que o nosso trabalho é muito, muito rico, muito importante, porque a gente percebe é, que tem uma população mais jovem, principalmente, que ela fica perdida, ela acha que ela pode uhum, tudo, e aí uhum, ela se perde nesse contexto, né? E não é por aí, ela tem que se conhecer, saber o que ela é como pessoa, né? O que deixa ela, o que torna uma pessoa completa, feliz, né? Então a gente tem muito essa função, né? De orientar, de escutar, de saber o que esses jovens, principalmente, estão buscando, porque eles ficam muito perdidos, porque tudo é muito permissivo hoje, né? Tudo é, pode. tem E muitas aí eles se perdem possibilidades, né, nisso. Rô? Isso, isso. E aí ele se perde. Então, acho que isso é essa é uma reflexão muito importante, né? O tempo todo. Então, e aí você vai dar de encontro, né, Paulo? Você que está trabalhando muito com os estudantes, com jovens, com criança, porque assim, aí você vê o quanto você tem que trabalhar os pais dessas crianças, né? Uhum, Porque aí, se não tiver essa estrutura familiar, né? Ou tem muita rigidez, ou tem uhum, muita libertinagem, né? uhum. Liberdade que vira libertinagem, né? Que fica, e aí o adolescente, a criança fica perdida mesmo, né? Eu acho, Rô, acho que muito bem colocado. Eu acho que, pelo que eu observo também, né, acaba acontecendo Experimentando de isso, tudo, né? Infelizmente. isso que você falava, né, tem muita opção, tem muita possibilidade, e às Uhum. vezes falta um direcionamento para isso, Sim, né? E aí sim. acaba se perdendo nessas possibilidades todas, e às vezes, se não é bem orientado, pode ir num viés que de repente nem é aquilo que Eu- representa, isso, isso. E aí adoece, né? adoece, Saúde mental exatamente. vai complicado mesmo. Ai, mas muito, Aproveitando, muito legal esse assunto, né? É demais de importante, né? Muito. É. aproveitando o gancho aí da E Rosalva, como a gente precisa, né, Paulo, fazer com Demais, que isso demais. seja algo natural, como ele coloca muito bem, né? Que é como você comer e beber, né? A necessidade, e que isso tem que ser uma coisa leve, uma coisa que faça parte da conversa da família, né? Porque tem que acabar esse preconceito, esse tabu, essa coisa, porque isso que faz mal, né? Isso que acaba perturbando mesmo as pessoas, porque fica é, esse preconceito, essa coisa vergonhosa, porque daí falar de sexo, de sexualidade, de desejo, de vontade, de beijo, de abraço, fica parecendo uma coisa promíscua, e É, não é isso, né? E não é isso. A gente veio disso, né? Então a gente é promíscuo, a gente é o quê? Né? é. Nós existimos a partir de uma relação, né, amorosa, sexual, né? É Exatamente. muito É muito rico. legal. É muito importante mesmo trazer esse olhar, né, da criação mesmo, né? Da pureza que é esse momento onde duas Sim, pessoas criam, geram uma nova vida, né? O que tem de mais sagrado. isso, isso. Uhum. Desculpa, Minaz, eu te cortei 2 vezes. Desculpa. imagine, né, eu só queria, não sei nem se é complementar, mas na verdade o que o Paulinho falou, né? Nós estamos num pêndulo, né? Que saímos da total obscuridade quanto ao assunto, e hoje Sim, está o mundo inteiro sendo metralhado com tanta informação, provavelmente totalmente falsas, né? E quando a gente fala que as crianças, né, como é que os pais vão educar essas crianças se nós, como pais, também nós temos todos esses defeitos já. Nós não temos uhum, essa clareza para ensinar. Nós estamos vendo aí pelo ensinamento
quão difícil é você ficar isento de crenças, sabe, de julgamentos, né? Então, isso está tão intrínseco dentro de nós que eu teria até medo de ter um filho hoje, porque você vai ensinar o quê? Eu estou aprendendo agora com os ensinamentos aí, a forma correta de se olhar. Não para o E sexo, sabe, mas para a sexualidade, que são coisas diferentes, né? é, E e está você sendo sabe que muito misturado o que é sexo, o que é sexualidade, e está uma confusão na cabeça de todo mundo mesmo. sim, como tudo, Minas? Porque assim, a gente hoje a gente aprende muito esse conceito de que os pais, os mais velhos, sabem tudo. Tem algumas coisas que sim, mas assim, hoje a gente aprende muito com o filho. Os pais aprendem, devem, precisam ter uma estrutura e ter esse olhar, monitorar o filho, mas assim, orientar, mas também é, a escuta, ele aprende muito com o filho, porque hoje as crianças, elas são muito rápidas, né? Elas são muito inteligentes, elas são muito perceptivas, e elas nos ensinam muito, né? Então, a gente não é mais como antigamente, que o pai e a mãe, os mais velhos, eram donos da verdade. Eu acho que é uma coisa assim que hoje está acontecendo muito isso, né? Então, a criança, o jovem, ele tem muita esperteza, muita inteligência, mas ele precisa de moderação, Orientação, ele é, precisa de de orientação, né? orientação. É. E por isso que é muito importante isso que você está falando mesmo. Então, assim, a gente como pais, a gente tem que ter esse cuidado de estar, se conhecendo e sabendo lidar com todo esse novo que está vindo, né? Porque o filho traz o novo para a gente, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Não só como pais, mas como cuidadores, como nós Como, estamos aí para cuidar de gente, né? Então, sim, sim, é como obrigação servidores nossa aí. Como parte da acompanhar tudo sociedade, isso. né, que a gente é. É, exato. Isso, exatamente. Muito bom. Uhum. Eu vou encerrar.